E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript com o Dom. Eu sou o Vitek, professor de programação, e na aula de hoje vamos ter a nossa segunda parte, de manipulações de arrays e objetos. Agora nessa aula vamos ver as funções os métodos que precisamos utilizar uma callback function, ou seja, uma função como parâmetro de outra função. Então vamos entender isso aqui, ó. Vai ter uma nova pasta aqui. Hoje é a nossa aula 11, métodos de arrays e objetos, parte 2. Vamos abrir o VS Code aqui. Opa, ele abriu aqui. Então vamos lá. Então, o que são esses métodos que vamos ver hoje? Na última aula nós vimos os métodos que eu posso utilizar num array simples, métodos simples, como por exemplo de inserir um elemento, de excluir um elemento, de pesquisar por um elemento, Agora vamos ver métodos que eu posso inserir uma função como parâmetro. Como assim, ó? Vou começar aqui pelo mais conhecido, que é o map. Então vou passar aqui map.js e vou criar aqui, ó, um array de números, Vamos começar com um array de números aqui. Tá aqui meu array de números. Eu quero passar uma função que eu vou passar por todos os elementos, Por exemplo, digamos que eu quero só escrever todos eles. Eu posso utilizar o for, como a gente já viu, ou eu posso utilizar um próprio método do próprio JavaScript para isso, ó. Então, se eu apertar aqui números, ponto. Olha lá, isso aqui é tudo que eu posso fazer com um array, Nós já vimos isso, vimos alguns na última aula, como includes, index_of, o pop, push, reverse, shift, Então hoje vamos ver os métodos que precisam de uma callback, ó, como por exemplo o map. Olha só, eu tenho que passar uma callback function que ele vai passar por cada elemento desse array. Então como assim, ó? Eu vou passar um map aqui nesse meu array números. Então o map, ó, ele pede uma callback function. Como eu vou passar essa callback function? Com uma arrow function, Nós tivemos na sala de arrow function, que é o quê? Essa aqui é a sintaxe de uma arrow function. Então olha só, eu vou passar uma função aqui dentro como parâmetro dessa função map. Então, como é que funciona o map aqui, ó? Aqui nesse parênteses, eu vou passar o parâmetro da minha função, O que vai ser o parâmetro aqui? Vai ser um número desse, Então, para cada número, eu vou fazer alguma coisa. Então, ó, vou passar um número, O parâmetro é o nome que eu quiser. Só diz que é número porque são números aqui, Então, para cada número, ó, eu vou só escrever esses números. Então, dá um console.log, número. Então, para cada número, eu vou só escrever. Então, olha só. Se eu executar, ó, pronto, ele simplesmente escreveu o meu array. 5, 8, 4, 8, 6, Então ele só escreveu meu array. Ah, eu quero escrever, mas eu quero fazer o dobro desse array. Então, escreve ele multiplicado por 2. Então, olha lá, vou executar isso aqui, ó. Pronto, ó. Ele escreveu meu array multiplicado por 2. Então, o map é isso. Ele vai passar por todos os elementos e vai fazer alguma coisa que eu queira. E não funciona só com arrays, Com objetos também. Então, se eu criar uma variável pessoas aqui, ó. Então, criar uma variável de pessoas, um array de pessoas, Então, vamos simbolizar aqui um ID. Então, criei aqui o meu array de pessoas, Um array de objetos aqui, ó. Então, eu quero passar agora um método que eu vou imprimir todas as pessoas, por exemplo. Então, como é que seria isso aqui, ó? Eu viria aqui no meu pessoas.map. Então, eu quero passar por cada uma dessas pessoas, Vou passar aqui minha callback function no map. E olha só, qual vai ser o parâmetro aqui nesse caso? Eu vou receber uma pessoa, Então, agora é um array de objetos, então cada pessoa corresponde a uma posição desse array, Como já vimos. Então, vou receber uma pessoa aqui. No meu console, ó, eu vou exibir o quê? Vamos concatenar aqui, ó, o nome. Opa. Vamos pegar aqui o nome dessa pessoa. E vou concatenar, ó, com o meu pessoa, ponto, olha lá, ó, o meu JavaScript já sabe, o que é dessa pessoa? O nome. Então, faço a mesma coisa com a idade, por exemplo. Então, a idade vai ser o meu pessoa, ponto, idade. Então, para cada elemento, ó, eu vou imprimir o nome e a idade. E aí, vou dar um console log vazio aqui, só para ele quebrar uma linha pro próximo, Então, olha só. Então, ó, Vitor, 27, Amanda, 26, Miguel, 5, Pedro, 20. Então, para cada elemento, eu simplesmente imprimi. E lembrando que eu posso fazer o que eu quiser, Aqui, no caso, eu vou imprimir, que é geralmente o que a gente mais vai fazer, vai só querer exibir os dados, certo? Então, esse é o map. Às vezes, você pode também querer fazer um filtro, Ou seja, você quer, digamos que eu quiser saber quais desses números são pares, Então, com o map eu não consigo, porque ele vai passar por cada elemento. Mas você também pode querer fazer um filtro. Então aqui, ó, nós temos o método filter. Então, o método filter é o quê? Ele faz um filtro, Ele vai ali, vou passar uma callback function e ele vai retornar o que eu passei nessa função, Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o meu números, ponto, filter. Olha só, vou fazer um filtro. Então, nesse filtro, eu vou passar uma callback function. Então, essa é a mutação da minha callback function.
Aqui, ó, por exemplo, no filter, nesse caso que eu vou fazer uma coisa bem simples, né? A gente já viu isso aqui também na aula de Arrow Function. Se você não viu, né, se isso aqui é novo, pra você dar uma olhadinha lá, tá? Então, o que vai acontecer nesse filter? Eu vou receber um número, né, que é um número desse aqui, ó, vou passar por cada um deles, só que eu vou fazer um filtro, eu quero pegar só os pares. Então, pega pra mim, ó, desse número, qual deles que o resto da divisão por 2 é igual a 0? Né? Aí esse filter, ele vai retornar isso num novo array. Então, por exemplo, vou criar uma variável pares aqui, ó, que vai receber esse filtro do meu números, né? Então agora, se eu exibir aqui, ó, no meu console a variável pares, né, que é meu array, agora, bora ver o que acontece. Então, olha lá, ó, ele exibiu somente os números pares, ó. Percebe que os 5 ele não colocou, né? Agora 8, 4, 8, 6 que são pares, ele colocou. Se eu colocasse aqui, sei lá, 7, 9, 11. Então, ó, colocar nele, ele vai imprimir os mesmos valores. Se eu colocar aqui ainda o 10. E exibir, ó. Então, aí colocou o 10 também. Então é isso, ele vai fazer um filtro, né? Vai retornar os que eu quero. E funciona também com objetos. Então, deixa eu pegar o meu array de pessoas aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber dessas pessoas quais são maiores de 20 anos, por exemplo. Maior de... vamos colocar um parâmetro assim, ó. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Dessa minha pessoas, eu vou fazer um filtro. E nesse filtro eu vou passar minha callback function aqui dentro, ó. Então, eu quero saber o seguinte, ó. Vou receber aqui uma pessoa, né? E eu quero saber o seguinte. Dessa pessoa, ponto idade, que é maior que 20 anos. Então, eu quero que ele me retorne quais pessoas são maiores de 20 anos, ó. Então, a mesma coisa. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de... pessoa... idade, pessoa, enfim. Né? O nome aqui não faz tanta diferença. E aqui, ó... comentar aqui, vou exibir no meu console qual foi o filtro que ele fez pra mim, de idade pessoa. Então, olha lá, quem é que tem mais de 20 anos? Então, eu tenho a Amanda e o Vitor, né, porque o Pedro, ele tem 20 anos exatamente, 20 não é maior que 20, né? Então, bora ver o que vai acontecer. Olha lá, ele retornou Vitor e Amanda, que são maiores que 20 anos. Agora, se eu quisesse pegar o Pedro, não, é maior ou igual a 20, né? Então, aí, ó, ele já pegaria o Pedro também. Então isso é o meu filtro, eu quero filtrar o meu array, eu quero pegar somente aquilo que eu quero, né? Então, beleza, temos o filter. Outro método bastante utilizado que temos é o método forEach, né? Então o forEach também é bem famoso, forEach.javascript. Ele é basicamente a mesma coisa do map, né? Só que além dele retornar o elemento, ele vai passar por cada posição, né? Só que ele também me retorna o index desse elemento. Né? Qual que é a posição que ele está no meu array. Como assim, ó? Vou pegar o meu números, vou chamar aqui o meu forEach, olha lá, para cada elemento, né? ForEach para cada. Eu vou passar aqui a minha callback function, olha lá, minha arrow function, ó. E aqui é o seguinte, eu vou receber, nesse caso, um número, né? Opa. Vou receber um número que vai passar aqui. E eu quero que nesse meu forEach ele faça o seguinte, ó. Eu vou exibir aqui, ó, no meu console, vou concatenar aqui, ó. Claro. Eu vou receber o número, só que além desse número, eu também vou receber a posição do index, né? Então, essa é a diferença aqui do meu forEach pro map. Além de eu receber o número, né? Eu também vou receber a posição dele do index. Então, como assim, ó? Deixa eu concatenar aqui. Vou colocar para ele escrever a posição do index. Opa. E também qual que é esse número. Então, bora ver. Botar isso aqui, ó. Pronto, ó. Na posição 0 é o 5, na posição 1 é o 8, na posição 2 é o 4, na posição 3 é o 8, na posição 4 é o 6. Então, lembrando que um array ele sempre começa da posição 0, né? Por isso que ele começou do 0 aqui. E é isso, né? O forEach ele vai passar pelo elemento, mas também posso querer pegar o index dele, beleza? Então, nós temos também aqui um que é bastante utilizado, que é o método sort. Sort.js. O que é o sort? Ele vai ordenar o meu array. Né? Então eu posso querer fazer ordenação do menor para o maior, do maior para o menor, em ordem alfabética, alguma coisa, né? Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui agora, para ficar mais fácil, um array de pessoas. Só que só um array mesmo, ó. Então eu vou colocar aqui vários nomes, né? Então olha só, criei um array aqui com várias pessoas, né? Então digamos que eu quisesse pegar esse array e colocar ele em ordem alfabética, para ficar melhor de enxergar, ó. Então no meu pessoas, eu vou passar aqui, ó, um sort. Olha lá, ó. O sort ele faz isso. Então esse sort aqui, ele tem uma regrinha, né? Ele vai funcionar de acordo com a tabela ASCII, então de acordo com caracteres. Então, por exemplo, se eu passar só um pessoas.sort,
se tratando de caracteres, ele vai ordenar. Ele vai fazer essa ordenação pra mim, ó. Então, por exemplo, vou colocar essa ordenação em outra variável aqui, que eu vou chamar de alfabética. Ou ordem alfabética, né? Enfim, como a variável não vai fazer tanta diferença aqui. E eu vou mandar escrever essa alfabética, ó. Console.log, alfabética. Então, bora ver o que ele tem pra mim, ó. Então, agora, ó, Alejandro, Amanda, Miguel, Pedro, Tufão e Vitor. Colocando na ordem alfabética, né? O sort, ele faz isso, se tratando de caracteres. Mas com números, a gente tem uma jogadinha, né? A gente tem uma pequena alteração aqui, ó. Por exemplo, vou pegar esse mesmo array de números aqui, ó. E quero colocar eles em ordem crescente, por exemplo, do menor para o maior, né? Como é que seria aqui nesse caso? Então, nesse caso aqui, ó, números.sort, eu vou passar uma callback function. Que isso aqui é uma padronização do sort. Então, isso tá até na própria documentação. Então, o sort, ele recebe um parâmetro A e um parâmetro B. Como se fosse o elemento atual e o próximo elemento. Então, se eu quiser exibir os elementos de ordem crescente, eu faço que ele vai me retornar A menos B. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai me retornar em ordem crescente. Se eu faço B menos A, ele me retorna em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, será que é isso mesmo? Bora ver, ó. Eu quero dar ordem crescente, do menor para o maior. Então, vou criar minha variável crescente aqui, que vai receber os meus números ordenados. Então, deixa eu até comentar isso aqui, ó. E vamos ver. Opa, pessoas... claro, né? Eu tenho que exibir esse meu crescente, né? Então, vou dar um console.log nele aqui. Console.log, crescente. Então, olha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Então, ó, ele colocou em ordem do maior pro menor. Se eu quiser do maior pro menor. Falei do menor pro maior? Não, pro menor. Enfim, né? Vou colocar aqui B menos A. Então, agora, nesse caso, ele vai fazer em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Se eu exibir, olha lá, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4. Certo? Então, o sort tem essa jogadinha aqui, ó, que é padrão, né? Vai ser sempre assim. Claro que se tratando de objetos, ele tem uma forma um pouco mais complexa, né? É até caso para um outro vídeo, mas é basicamente isso, né? Temos que ter essa regrinha aqui. Beleza? Então, além do sort, nós temos também um método chamado de sum. É muito utilizado, ó, sum.javascript. Então, o que é esse sum? É o seguinte, ó, esse sum eu vou passar no meu array ou no meu objeto. Eu quero saber se alguém do meu array corresponde ao que eu passar na minha callback function. Se tem alguém, ele retorna um booleano. Então, se tiver alguém que retorne naquele valor, ele vai botar verdadeiro. Se não tiver ninguém, ele retorna falso. Como assim? Então, olha lá. Deixa eu pegar esse mesmo array de números aqui, ó, e vou fazer o seguinte, esse números eu vou passar um sum, ou seja, eu vou passar aqui, ó, uma função para ele, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui um número, né? E eu quero saber se tem algum número aqui que é maior que 10. Então, é o seguinte, ó, tenho aqui o 11, né? Que, no caso, eu botei maior, não maior é igual, né? Então, tem algum número aí que é maior que 10? Então, ó, vou até colocar uma variável aqui, verifica número, e vou exibir essa variável aqui no meu console, ó. Então, variável verifica número. Existe algum número aqui que é maior que 10? True. Existe um número maior que 10, ó. Agora, se eu disser, por exemplo, existe algum número que é, vamos colocar aqui, menor que 5, né? Tem algum menor que 5? Tem um 4, né? Menor que 4. Então, vamos ver. Tem algum número menor que 4? Então, olha lá, não. Tem ninguém menor que 4. Então, o sum é isso. Eu vou passar uma condição e ele vai verificar se existe alguém com aquele elemento. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver um exemplo com objetos. Se eu pegar aqui e meu array de pessoas. Eu quero saber o seguinte, tem alguém de maior aqui? Então, ó, tem o Vitor, Amanda, Pedro, né? Então, tem alguém de maior? Tem, né? Então, se eu quiser verificar isso, como é que eu faço? Então, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de idade, Ela vai receber do meu pessoas, né, que é meu array ali, ponto sum. Quero saber se tem alguém aqui, vou receber no caso uma pessoa, né, vou receber uma pessoa. Eu quero saber se tem alguma pessoa, idade dela, né, pessoa.idade, maior que 18 anos. Tem alguém maior que 18 anos? Vamos ver se eu comentar isso aqui e mandar agora exibir a minha variável idade. Existe alguém maior que 18? Existe, tem 3 pessoas maiores que 18 aqui. Agora, se eu colocar, tem alguém com mais de 30 anos? Tem alguém
com mais de 30 anos? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém com mais de 30 anos. Então, esse é o some. Ele vai pegar se tem pelo menos um, ó. Então, se eu colocar aqui, sei lá, que somente o Vitor é maior de idade, ó. Colocar aqui, a Amanda tem 15, o Miguel tem 5, tem 10. Então, tem alguém aí que é maior de 18? Só se tiver um, tá bom, ó. Então, tem o Vitor, né, ó. Então, true. É isso que o some faz, beleza? Passa pelo todo o array e verifica se tem alguém que atende aquela condição, beleza? Agora, em contrapartida ao some, nós temos o every, que aí já é o contrário. Eu quero saber se todo mundo corresponde àquele valor que eu passar. Se todo mundo, se tiver pelo menos um que não corresponde, aí ele retorna falso. Então, ó, vamos passar aqui um every. Então, vou pegar até o meu mesmo array aqui, ó, de números. Então, se eu passar aqui nesse array de números, vou colocar aqui o seguinte. Vou criar uma variável verifica. Normalmente o nome não vai ser relevante, né? O meu números.every. Quero saber o seguinte, tem alguém aqui, quer dizer, alguém não, todo mundo corresponde ao que eu passar aqui. Eu quero saber o seguinte, se todos os valores são maiores que 10. Todos são maiores que 10? Não, só tenho 11, né? Então, vou receber um número aqui. E eu quero saber o seguinte, esse número maior que 10. Todos eles são maiores que 10? Vou mandar exibir a minha variável verifica. Então, fala pra mim aí, todo mundo é maior de... Todos os números são maiores que 10? Não, só tem um que é maior que 10. Né? Agora, se eu colocar, por exemplo, todos os números são menores que 12. Então, aqui, ó, todos são menores que 12. Então, todos são menores que 12. Sim, todo mundo aqui, ó, é menor de 12 anos. Então, é isso que o every faz. Ele só vai retornar verdadeiro se todo mundo atender aquela condição. Então, pegando no meu array de pessoas aqui, eu quero saber o seguinte, todo mundo aqui é de maior? Ó, todo mundo aqui é maior de 18 anos? Então, ó, tem o Vitor, vou botar aqui a Mano tem 19, Miguel tem 5, Pedro tem 20. Então, todo mundo aqui é maior de 18? Não, ó, o Miguel ele tem 5, né? Então, como seria isso aqui? Vou criar uma variável idade aqui, que vai ser o meu pessoas.every. Então, quero saber se todo mundo aqui é maior de 18. Então, vou receber uma pessoa no meu parâmetro e eu quero dessa pessoa, a idade dela, saber se é maior que 18. Então, todo mundo aqui é maior que 18 anos? Bora ver o que vai acontecer. Ah, preciso exibir a minha variável idade. Vou até comentar essa aqui. Então, bora ver. Todo mundo aqui é maior de 18? Não, ó. O Miguel, ele não é. Agora, a partir do momento que o Miguel também é maior de 18. Então, agora todo mundo é maior de 18? True, verdadeiro. Todo mundo é maior de 18 anos. Beleza, galera. Então, esses aqui são alguns dos métodos, né? Claro que existem vários outros, que vai ser para outro vídeo, né? Já tá ficando bem longo esse aqui. Mas só pra gente entender que são esses os métodos, que eu vou utilizar uma callback function. Ou seja, eu vou passar uma função como parâmetro, né? E lembrando que eu posso misturar os da aula passada com essa aula, né? Eu posso fazer uma mistura louca aqui, né? Só tem que fazer sentido. Por exemplo, no meu filter aqui, ó, eu pedi pra ele retornar aqui as pessoas que são maiores que 20 anos, né? Só que é o seguinte, ó, eu quero as pessoas que têm maior de 20 anos e o meu pessoa.nome.includes, né? Lembra do includes? Ele verifica se existe ou não algum valor, né? Se tem alguém com o nome Vitor. Então, tem alguém com mais de 20 anos e que o nome dele seja Vitor? Então, ó, tem eu, né? Então, bora ver o que ele vai retornar aqui nesse caso, ó. Somente eu. Só o Vitor, né? Então, por exemplo, além disso, tem alguém que é maior ou igual a 20 e tem a letra O no nome. E tem a letra O. Então, eu tenho o Vitor e eu tenho o Pedro. Então, bora ver. Olha lá, eu tenho o Vitor e o Pedro, certo? Então, eu posso fazer aqui tudo que eu quiser, né? Só tem que fazer sentido, só tem que o JavaScript entender o que está acontecendo, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse curso, né? Com alguém que você conheça que está aprendendo programação, que tenho certeza que vai agregar bastante ao conhecimento dele, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.